for da vontade de Deus, vai ficar esse tanto mesmo. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Luiz, pastor Luciene, que confia a gente um microfone, né? Aqui em cima, o púlpito em si, para a gente falar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Sei que são dias que nós temos passado de, não vou dizer luta, mas dias de aprendizado, dias que nós temos nos colocado na brecha, nos colocado na presença de Deus, para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas, para que a vontade dele seja soberana sobre as nossas vidas. E como nós temos este tema sobre um ano de conquista, muitas conquistas, tendo a obediência à palavra de Deus, não tem como não dizer e não falar daquilo que a gente vive, igual o pastor Luiz falou aqui. Obedecer é primordial na nossa vida e começa desde pequeno, desde quando nós estamos lá novinho. Normalmente, você pega aí uma criança, um bebê, ele começa a querer fazer a vontade dele. A gente não percebe, mas o bebê ele já começa a querer fazer a vontade dele. O choro, a maneira de fazer, a maneira de se portar, aquelas manhas, isso aí tudo faz parte de um processo. E num tempo, ele vai aprendendo que não adianta ficar daquela forma, que não adianta que as coisas andem daquele jeito. Ele vai aprendendo que tem uma ordem, que tem que obedecer para que as coisas fluam. E nós vamos crescendo, e vamos crescendo. Na nossa infância, quando chega na adolescência, nós temos as mesmas reações. Todos passaram pela adolescência, alguns ainda estão aqui, e tem uns adultos que ainda continuam na adolescência, né? Alguns ainda estão, mas todos passaram pela adolescência e sabem que quando nós estamos na adolescência, nós nos achamos a última bolacha do pacote. Nós achamos que podemos empurrar um elefante ladeira acima numa boa, que somos o mais forte do mundo, que sabemos tudo, que os nossos pais são totalmente cerrados e são totalmente caretas, né? Careta é um termo antigo, né? Careta é antigo, né? São totalmente fora da casinha, né? É mais novo esse aqui, fora da casinha. Mas com o tempo ele também vai percebendo que precisa obedecer a algumas normas, algumas regras, precisa obedecer o andar da vida, o andar que as coisas vão acontecendo na vida. Porque se você caminhar e continuar caminhando de uma maneira individual, você vai dar em um lugar que não dá certo. Normalmente você vai chegar a um lugar que não é um lugar tão bom. Tem um ditado que diz que sozinho você vai mais rápido, né? Mas você não vai mais longe. E quando nós estamos sós, nós não obedecemos, porque nós achamos que somos autossuficientes. E hoje eu quero falar com vocês uma pequena palavra, mais Bíblia do que palavra minha, muito mais Bíblia, a respeito do tema que foi proposto para nós, que é sobre obediência. Põe um tema aí, Carlos, por favor. Eu sempre pautei na minha vida espiritual os fundamentos da fé. Toda a vida foi assim, eu sempre olhei para os fundamentos. Eu nunca olhei, não é que eu não olhei, mas eu sempre dei muito valor para aquilo que fundamenta por onde eu estou caminhando, aquilo que fundamenta por onde eu vou. Qual é a direção que eu tenho de Deus? Então, isso tem um fundamento, eu vou atrás do fundamento para aquela direção. Então, existe um fundamento. E obedecer, existe um fundamento, amar. Amar, ele é um requisito fundamental para obedecer. Pensa bem, eu falei agora há pouco sobre nós, como criança, com nós como adolescentes. Se você não amar, você não obedece. Você pode ter certeza. Muitas vezes, nós até esperneamos. Muitas vezes, nós até sentimos que dá vontade de espirrar. Mas quando você para olhar esse fundamento do amor, aquilo que Deus nos traz, aquilo que Deus nos mostra, nos dá como exemplo, você vai parar e vai começar a pensar novamente. Obedecer. O texto diz, lá em Romanos, capítulo 16, no verso 25 ao 27, ele diz assim: toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los como afirmam as boas novas. As boas novas, o Evangelho. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou o seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, com os escritos dos profetas,
como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a mensagem de Jesus, ele foi trazida a nós. Primeiro ao seu povo, primeiro aos hebreus, desde a fundação, desde o começo, quando você vai ver a história, desde o começo, a palavra vem sendo dita através dos hebreus. Depois dos judeus, aí depois você vai ver o porquê a diferença desses nomes. Através dos hebreus. E Deus vem trazendo essa palavra e ensinando tempo após tempo, em situações após situações, para um plano que ele tinha e que ele teve lá na frente, que é quando Jesus viria até nós. Para vir até nós, Jesus esvaziou de si mesmo e desceu e tornou forma de homem, não é isso? Diz a palavra dessa forma. Ele faria isso simplesmente por querer? Ele faria isso simplesmente porque seria bonito ele descer e experimentar o que é ser humano? Pensa bem comigo. Eu sou Deus. E como Deus, eu tenho todo o poder. Eu não experimento nada de ruim. Eu posso todas as coisas, mas eu olho para um ser humano e falo, não, eu quero ser como um ser humano, falho, debilitado, cheio de mazelas, cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de situações que às vezes ele não consegue resolver. Eu quero ser como esse homem. Eu vou ser como esse homem, por quê? Porque eu quero, através dele, através da minha vida e nele, cumprir um propósito, um plano que eu tenho para a humanidade. Deus, eu fico imaginando assim, Deus pensando dessa forma. Deus a gente fala pensando, é uma maneira de falar para a gente poder entender, mas Deus já é todas as coisas. Então, assim, não existe o tempo, não existe nada para Ele. Mas vamos trazer para isso para nós aqui. E Ele traz esse plano para que a humanidade pudesse ter a oportunidade de regeneração, de reconstituição, de reencaminhamento àquilo que é certo e àquilo que é correto. Aquilo que vem da parte de Deus. O plano de Deus foi todo esse. Ele faria isso simplesmente por fazer? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Ele faria simplesmente porque acha bonito? Porque queria ser como a criatura? Como a criação dele? Não. Ele fez isso porque ele amou. A palavra de Deus nos diz que ele nos amou primeiro. Desde a fundação do mundo, Jesus já tem preparado para nós lugares. Então Ele nos amou. E este é o fundamento de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos. Do que é Deus, o fundamento é amor. A palavra de Deus nos diz isso. Nós vamos ver mais à frente. O fundamento é amar. Se eu não amo, eu não consigo caminhar. Se eu não amo, eu não consigo aglutinar, não consigo aglomerar, eu não consigo trazer as coisas para perto. Se eu não amo, eu não consigo compreender. Se eu não amo, eu não consigo falar de uma maneira compreensível. Se eu não amo, eu não consigo demonstrar em meus atos o que é Deus na minha vida. Tanto é que o nosso grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele está falando de amor. Tudo se resume nesses dois mandamentos. Ele está falando de amor. Então nós podemos pressupor que amor é o fundamento para todas as coisas. O amor é um fundamento para tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos e devemos agir em nossas vidas. Fomos chamados para uma obediência pela fé. Deveríamos entender isso como uma razão de existir, um alvo a perseguir, uma meta de vida. Precisaríamos ter este sentimento em nós, como uma meta, um alvo. Eu quero chegar até aquela cadeira. Não, eu quero obedecer. E como eu vou obedecer? Como isso acontece? Quando nós falamos sobre ter paciência, nós normalmente somos cheios de tribulações. Obediência não é o contrário. Para obedecer, nós precisamos ter as situações para que possamos obedecer. E muitas vezes essa situação ela é difícil, muitas vezes essa situação ela dói,
Muitas vezes a situação é constrangedora. Muitas vezes a situação te traz até vergonha. Mas, se você tem o alvo, se você firmou em Deus, eu tenho um alvo, eu quero obedecer, nada disso te importa. Nada disso te impede. Nada disso vai obstruir o seu caminho, o seu propósito, a sua maneira de chegar até onde você propôs. Nada disso vai acontecer. Nos entregamos a Ele, a Deus, de corpo, alma e espírito, quando nós obedecemos. Lá em João, capítulo 14, verso 21, diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Falando de amor de novo. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então o amor nos traz a possibilidade, nos traz a facilidade, nos abre o caminho para podermos obedecer. Obedecer o quê? Obedecer esta palavra. Obedecer a palavra que nos traz direção, obedecer a palavra que nos traz a ligação das coisas, obedecer a palavra que nos traz tudo o que precisamos em nossas vidas. O amor é a raiz. Estou falando de fundamento, ele é a raiz. Mas a obediência, ela é o fruto de tudo isso. Porque quando você ama, é como se você estivesse plantado. E como plantado, uma planta, ela cria raiz. Ela vai ao mais profundo, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar água, ela vai buscar um alimento, ela vai buscar aquilo que sustenta a planta. O amor é isso. Ele vai buscar isso para você. E o fruto dessa raiz, o fruto dessa planta, colocada ali, penetrada no solo, é a obediência para nós. É a obediência para Deus. Isso quem disse, não fui eu, irmãos, uma palavra, um texto muito bonito, né? Mas não foi eu quem disse. Quem disse aqui foi Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês. Já morreu em 1714. 1714, ele já dizia isso. Já existia a necessidade de se ensinar sobre obediência. Já existia a necessidade de ensinar o que é obediência. O amor é e sempre será o termômetro da nossa intimidade com Deus. Podemos ter poder, bens materiais e muito mais, mas sem amor tudo se relativiza. Tudo fica a nível de humanidade. Seria como o som que ecoa e logo desaparece. E por que isso acontece? Jesus nos diz em Mateus capítulo 20, verso 28 assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, ele veio, quando fala servir, você vai estudar sobre a palavra, servir é obedecer. E você vê vários textos, quando você lê a palavra de Deus, os evangelhos, você vai ver que Cristo diz: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E você não faz sem obedecer, você faz obedecendo. Você faz crendo que aquilo que Ele tem te falado, que aquilo que Ele tem te mostrado é o correto. Aquilo que está em seu coração, através do Espírito Santo que te testifica, é o correto. E quando isso acontece, você caminha, você vai adiante. E você entende que a obediência é o caminho correto de se andar. Em nossos dias, anos atrás, o ensino, a ideia é que Jesus veio para obedecer, ou seja, Ele veio para amar as vidas e se entregar por elas, por meio da obediência à vontade do Pai. Em nossos dias, o que acontece é que as pessoas não obedecem à palavra, pois sequer conhecem o autor da mesma. Como poderão obedecer àquele que não conhecem e não amam? O amor, como fundamento das nossas atitudes, nos leva para outro nível de relacionamento com Deus e os homens. Ao amarmos, estamos nos colocando em posição vulnerável. Estamos à mercê da vontade do Pai e muitas vezes atitude dos nossos irmãos. Irmão, o amor faz isso. O amor nos torna vulneráveis. Se dessemos oportunidade para alguém falar, se sofreu uma decepção, se sofreu com alguém que você tanto amava, provavelmente todos nós teríamos uma experiência. Porque quando nós amamos, nós abrimos. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou ao ponto que Ele abriu tudo. Ele deixou tudo. E abriu todo o seu ser para nós. Para conhecimento.
para que pudéssemos entender esse plano de Deus para nós. Quando nós amamos, nós nos expomos de uma maneira que muitas vezes, quando você passa, você fala: o que eu fiz? Mas isto é necessário. Isto é primordial em nossas vidas. Porque quando amamos, nós fazemos a vontade do Pai. Quando amamos, nós temos a consciência que o que Deus nos diz é o correto, porque nós amamos. E eu quero trazer 5 situações, se der tempo. Obedecer muitas vezes nos traz desconforto. Será, pastor? Vamos ver o ministério de Paulo? Eu vou falar só de pessoas mais ou menos. O primeiro mais ou menos é Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 16 ao 33, um texto um pouquinho mais longo, mas você vai ver, quando se obedece e quando nós obedecemos, isso vai acontecer, você pode ter certeza. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Quando nós nos propomos a obedecer, vai trazer desconforto para nós. O pastor Luiz disse aqui agora há pouco, nós estamos trabalhando na igreja. Isso é confortável? Não, não é confortável, mas é necessário. É um processo, é algo que precisa ser feito, é algo que precisa ser amadurecido. Então nós obedecemos. Tem dias que a gente para e olha para o teto e fala: Deus amado. Mas seguimos em frente, porque entendemos que Deus tem nos direcionado. E Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele diz assim: volto a dizer, não pense que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Paulo está fazendo uma ironia aqui, porque o que é insensato? Pratica seus atos sem temor ou sem acreditar que está prejudicando e maltratando os outros, já que não tem a correta consciência das maldades que consegue arquitetar e colocar em prática. Qual o sinônimo de insensato? Imprudente, desajuizado, leviano, imponderado, impulsivo, inadvertido, inconsequente e irresponsável. Será que Paulo era uma pessoa desse jeito? Não, ele está fazendo uma analogia. Não expresso esse meu orgulho com algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Ele já explica. Uma vez que outros se orgulhem de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros escravizem, devorem os seus bens e aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto, envergonhando-me de dizer que fomos fracos demais para agir deste modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez eu falo como sensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação e fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado ardentemente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, governador sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar
dele, tive de ser baixado num cesto grande, de uma janela no muro da cidade. Isso aqui é porque Paulo quis? Isso aqui é porque Paulo achava bonito viajar e passar todas essas coisas? E muitas vezes nós, no nosso mundinho, onde nós ficamos, nós sofremos por tão poucas coisas. Esses dias eu estava falando com alguém, gente, tem hora que você vai sentindo algo, você quer explodir, você quer falar algo, você fala, não, espera um pouquinho. Espera um pouco. Deixa eu olhar o meu exemplo, deixa eu olhar como o meu exemplo faz, e vou para a palavra. Não, o meu exemplo não faz isso que eu estou querendo fazer. Você acha que Paulo achou maravilhoso passar por tudo isso? Foi simplesmente porque ele obedeceu. Existia um plano, uma vocação, existia uma palavra para que ele pudesse fazer. E ele foi. Ele sabia que isso ia acontecer? Você sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco? Nós não sabemos, mas precisamos caminhar, precisamos seguir em frente, precisamos colocar os nossos pés no caminho e continuar andando, porque se não fizermos, nós estaremos parados, e parado as coisas não acontecem. Eu digo um ditado, se parado, quando você para, o trem vem e passa por cima. Nós precisamos caminhar, mas amar e obedecer, ele é primordial, precisa ser algo em nossas vidas, precisa ser latente, precisa ser demonstrado, precisa ser expressado em nós. E como eu expresso obediência, irmãos? Como eu posso expressar obediência? Em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos que você quer estourar, em momentos que você quer falar o que você pensa, em momentos que você não acha correto, mas você precisa obedecer, porque Paulo obedeceu. E um dia Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele teve essa ousadia porque ele caminhou com o Senhor, ele fez aquilo que era a vontade de Deus, ele obedeceu ao extremo. Só não obedeceu tanto quanto Jesus, mas ele foi até a morte de decapitação por obedecer a palavra. E o meu coração hoje, o que eu falo? O que eu digo a respeito disso? Eu ouço palavras, 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 palavras e mais palavras. O que isso tem gerado em mim? Qual mudança isso tem gerado em mim? Irmãos, há uma linha muito tênue entre você estar triste e estar contente. Porque normalmente quando você está contente, você não expressa isso para todo mundo. É algo interiorizado, fica aqui dentro. Você está contente. Seu semblante fica tranquilo, você fica com o rosto tranquilo e muitas vezes ainda dá aquele sorrisinho de canto e boca, né? Sorrisinho de canto e boca. Mas a tristeza, ela está logo ali, bem ali do lado. É quando você não consegue compreender, não consegue entender aquilo que está passando, não busca a resposta, não busca melhorar, não busca obedecer e o seu coração entristece. A sua alma decai, o seu semblante decai. Por quê? Porque eu não consegui entender, eu não consegui compreender que obedecer é importante para que eu possa seguir em frente. E por fim, Paulo ainda escreve aos Filipenses, de dentro de uma prisão em Roma. Imagine, irmãos, Filipenses é considerada a carta da alegria. Filipenses 4, versos 10 a 13 diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Se viver na necessidade também na fartura, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com um pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças.
posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Como você adquirirá força? Como você adquirirá robustez espiritual? Como você adquirirá força para você caminhar se você não obedece, se você não compreende, se você não ama? Não tem como. Não tem como. Vejamos o caso de Jonas, que é muito conhecido. Já é o contrário. Jonas foi dito a ele para ir para Nínive, para pregar lá, para falar da palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse. O que Jonas fez? Entrou num navio e partiu para outro lugar, foi para Tarso. Ele não obedeceu à palavra de Deus. E nós temos exemplos, muitos exemplos, a respeito disso. Se você for olhar na Bíblia, você vai achar vários exemplos. Um exemplo lá atrás foi de Moisés, quando Deus disse para ele: fala para a rocha da água. Ele não obedeceu e bateu. Qual a consequência? Não entrou na terra prometida, só vislumbrou. Jonas, da mesma forma. Muitas vezes obedecer gera em nós resistência, porque é como se o pastor fizesse aqui. Vamos falar o pastor, porque o pastor é, né? Exemplo. Você falar assim: eu quero quebrar esse pedaço do púlpito aqui e colocar cadeiras aqui. É diferente. Eu quero trocar esse carpete para o piso. Gera em nós às vezes resistência, porque é algo que você não vê uma lógica. Eu estava falando para o Glaucio tempo atrás: Glaucio, o que Deus mostra ao nosso pastor, Ele não mostra a nós. Muitas coisas, não é que Ele não mostra, muitas coisas que Deus mostra a Ele, não mostra a nós. Por Ele ser o anjo da igreja, por Ele ser o líder espiritual, Deus vai mostrar para Ele primeiro, e depois para nós. E quantas vezes Ele já falou: eu passei uma experiência, não é nada bom, mas eu passei uma experiência já no final do ano passado, de falar algo e você não obedecer, porque criou uma resistência, porque você vai pensar: mas por quê? Não precisa disso, eu não vou fazer, porque não vai afetar nada, não vai isso, não vai aquilo, e você vai criando soluções para isso, vai criando ali desculpas para que a coisa não aconteça. Jonas fez isso também. Por que eu vou lá naquele povo? Por que Deus está pedindo para eu ir lá naquele povo mau, povo de dura cerviz, povo idólatra? Não vou lá não. Deus, acho que Deus está pensando coisa, está lá à toa fazendo alguma coisa e falou: vai lá fazer isso. E Jonas foi. Da mesma forma, muitas vezes nós fazemos isso. Há uma palavra que foi dada, há uma palavra que foi liberada para você, há uma palavra que foi direcionada para a sua vida. E muitas vezes você para e pensa: não, eu não vou fazer, porque eu acho que não está correto. Irmãos, eu tenho aprendido, o Glaucio tem testemunhado aqui todos os dias, eu tenho aprendido que obedecer é muito melhor do que sacrificar, que obedecer é muito melhor do que resistir. A resistência só nos traz desgaste, só nos traz perda de força, perda de energia, e você não consegue caminhar depois. Se você já obedece logo, acabou, as coisas vão. E Jonas foi dessa forma. Ele não obedeceu, e por não obedecer, nós já sabemos da história, foi parar lá no fundo do mar, que foi parar num peixe, que depois foi vomitado na praia. Depois ele foi lá e fez o que Deus tinha falado para fazer, e as coisas aconteceram. Daí por diante você sabe da história, tudo que estava acontecendo. Obedecer também dói. E aí eu vou dar o exemplo daquele que é soberano sobre todas as coisas. Vou dar o exemplo de Cristo. Obedecer dói? Dói. Lá em Filipenses 2, 5 e 8 diz assim: tem a mesma atitude demonstrada por Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que o devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso dói? Dói? Dói. Dói muito. Crucificação era pior
dos castigos que tinham, era pior das mortes que tinham na época. Jesus, ele se propôs a isso por você por obediência. Não foi porque ele achava bonito, mas foi por obediência. Ele se propôs a você e a mim passar por isso por obediência ao Pai, à palavra dele. Aquilo que Deus tinha como propósito e como plano para a humanidade. Como se o seu líder chegasse e falasse: fulano, você vai fazer isso, porque eu quero aquilo, vai acontecer aquilo, outro. E você fala: ok, vamos caminhar. No caminho, nesse trajeto, eu vou trazer para nós, não vamos ser crucificados, vamos trazer para nós, nesse trajeto, você vai bater o pé numa mesa, você vai bater o pé numa pedra, você vai cair, igual eu caí esses dias da escada ali, quase ninguém sabe, eu caí da escada nesses dias. Você vai cair da escada, muitas coisas vão acontecer, mas você vai deixar de fazer aquilo que foi determinado? Imagina se Jesus fizesse isso, lá no Getsemane, se ele falasse: pai, passa de mim esse cálice, você fala: não, eu não quero nem saber, estou fora, fui, já era. O que seria de nós, irmãos, se ele não persistisse, se ele não tivesse a resiliência de estar ali, e fazendo aquilo que era a vontade do Pai? Nós estaríamos perdidos. Pastor, quanto tempo, hein? É 9. Então vamos direto lá para o final, porque... E o quarto, obedecer traz recompensa. Isso aí você pode ter certeza. Hebreus capítulo 5, no verso 9, diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção, por causa da sua profunda obediência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando obedecemos a Deus, somos protegidos. Nós temos recompensas. Você acha que essa recompensa que Jesus veio e ele se tornou aquele que traz a salvação para todo homem, não pode ser para você? Você não vai trazer a salvação para todo homem, mas a recompensa da salvação você terá. A recompensa de ser uma pessoa que vai falar a outras pessoas para que possam alcançar essa recompensa, você também terá. Você será protegido. Quando obedecemos a Deus, somos protegidos. Noé foi chamado para construir a arca porque Deus disse: você é o único justo que encontrei. Você é a única pessoa que obedece, a única pessoa que faz, que eu encontrei. Então ele foi protegido. Quando amamos o suficiente para obedecer ao que Ele nos pede, permanecemos sob sua proteção. Quando obedecemos a Deus, podemos ser guiados por Ele. Quando obedecemos a Deus, encontramos resposta para as orações. A Bíblia diz que recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 22. Há uma correlação direta entre obediência e oração respondida. Você pode ter certeza. Eu comecei essa palavra, já vou terminar, né? Parece que foi agorinha. Comecei essa palavra com um texto de Romanos, que fala sobre a revelação da mensagem de Cristo aos gentios. Quem são esses gentios? Somos nós. A revelação dessa mensagem a você e a mim. Para terminar, quero falar do amor de Deus que fundamenta, traz embasamento, estrutura, apoia essa mensagem que ouvimos e procuramos cumprir em fé e pela obediência. A palavra nos fala o seguinte texto, 1 João capítulo 5, verso 1 a 3. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. A relativização da obediência e o cumprimento parcial dos mandamentos de Deus também são uma forma velada de desobediência. Eu quero falar isso aqui depois, não vai dar tempo de falar, então eu vou deixar isso aqui para depois. Vou deixar uma parte para depois.
Mas o texto de hoje, até onde eu cheguei aqui, eu quero deixar claro para os irmãos, que você consiga compreender, que você consiga entender, que não há um meio termo para se obedecer. Não há um pedaço que se obedeça, não. A nossa obediência, ela precisa ser total. Ela precisa ser geral em nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos. Talvez você tenha passado por dias que você não compreende o que está acontecendo. E Deus tem falado ao seu coração, como Ele tem falado ao meu. Me busca. Ora. Lê a palavra. Observe. Olhe as coisas. As estações estão mudando. Tudo está mudando. Observe. Sabe, eu entendo que quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos essa prática diária, porque ela é diária. Quantas vezes nós falamos aqui em ler a palavra, em orar, em jejuar, quantas vezes se fala isso, quantas vezes se instrui, quantas vezes, o pastor estava falando isso agora há pouco ali para nós, ó. Parece que dá vontade de abrir a cabeça, colocar lá dentro, mas tudo parte por um fundamento, aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, aquele que não se ufana, que não age com inveja, não tem inveja, aquele que considera o seu próximo, aquele que ama o seu próximo como a si mesmo. Este fundamento, ele é o fundamento primordial, é o fundamento que você precisa para conseguir obedecer a Deus. Porque ao amar, o seu coração se abre. Ao amar, o seu coração se torna sensível àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe. Quando a gente obedece, até a nossa mensagem fica melhor, né, irmãos? Obrigado, pastor Jorley. Eu ouvindo o pastor Jorley falar, eu acompanho a Gigi, a filha dele. Fica de pé aí, Gigi. A Gigi, ela recentemente formou em odonto, está aqui trabalhando na nossa